Que a graça de Deus esteja com todos nós nesta noite. Grande alegria poder retornar a Debras Orlando para essa série de 3 quartas-feiras falando sobre o tema autoridade espiritual, que é de muito falado, mas pouco conhecido, estudado, explorado. Eu acredito que a intenção do pastor Sérgio, pastora Josi, em estabelecer essas 3 quartas-feiras com vocês sobre esse tema, é para que possamos crescer espiritualmente. Nada mais importante do que maturidade espiritual. Ouvimos falar sobre muitas atividades espirituais, mas pouco sobre maturidade espiritual. E tudo que fazemos para Deus, Deus não aceita o que fazemos para Ele. Deus aceita como fazemos para Ele. Eu vou repetir. Deus não aceita tudo o que fazemos para Ele, mas Deus aceita e recebe como fazemos para Ele. Mas para chegarmos no como, precisamos ter conhecimento. Diga, conhecimento. E nós precisamos mergulhar no conhecimento, se aprofundar nos conceitos, nos princípios que regem Deus, o seu reino, a igreja. Já se passaram muitos tempos e anos, e os crentes, muitos deles, e alguns de nós, estamos devendo no que diz respeito a conhecimento sobre maturidade espiritual. E a maturidade nesta noite e nas 3 próximas das quartas-feiras, autoridade espiritual. Tudo que você é e vive está debaixo dos princípios de maturidade, a autoridade espiritual. E eu convido você que nas próximas quartas-feiras você não falte, mas você não cometa o pecado de vir sozinho. Se você ama alguém, um amigo, um parente, um familiar, traga esta pessoa, porque ele vai ser liberto, ele vai ser abençoado, ele vai experimentar pela palavra um crescimento espiritual dentro dos princípios de autoridade espiritual, que talvez, repito, talvez, ele não tenha ouvido ainda. Então, são 3 quartas-feiras proféticas de desafio, de crescimento, de avanço, para que nós possamos romper as barreiras da ignorância espiritual e poder viver a plenitude do que Deus preparou para nós. Quantos querem viver isso? Dê um aplauso e glória para Jesus Cristo nesta noite. Convido você a colocar-se sobre os seus pés, para não perder o santo costume, e abra comigo Romanos capítulo 13, pastor Sérgio, pastora Josi, meus amigos, estamos em casa. Obrigado pelo carinho, para mim, para minha esposa e para o Jonathan, que está chegando aí. Que Deus possa seguir nos abençoando. Romanos 13, de 1 ao 7. Romanos 13, de 1 ao 7. Não, eu peguei o telefone. Glória a Deus. Romanos 13, de 1 ao 7, à medida que foi encontrando, você vai dizendo amém. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por eles instituídas. Quem está lendo, diga amém. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmo condenação. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faze o bem, e terás louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. É necessário que lhe estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Por esse motivo também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço. Pagai a todos o que lhes é devido, a quem tributo, tributo,
a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. Agora, rapidamente, pule comigo para Hebreus, capítulo 1, versículo 3. Hebreus, capítulo 1, versículo 3. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Quantos dizem glória a Deus? A importância da autoridade. Toma o teu assento. O trono de Deus, que é o lugar mais alto de todo lugar que se nomeia, é estabelecido sobre a autoridade. O trono de Deus é estabelecido sobre a autoridade. E falar do trono de Deus, eu estou falando sobre o lugar mais elevado que existe no universo e na criação, o trono de Deus. E Deus governa do seu trono, dentro do princípio de autoridade espiritual. Deus age a partir do seu trono. O seu governo está estabelecido sobre princípios de autoridades que foram por ele estabelecidos e não podem ser de maneira nenhuma quebrada. A autoridade espiritual é um princípio do reino de Deus, é um princípio do governo de Deus, é um princípio do trono de Deus. Todas as coisas que existem foram criadas ou são criadas pela autoridade de Deus, e todas as leis físicas, naturais, espirituais, respeitam os princípios desta autoridade e são mantidas pela sua autoridade. O texto que eu li para você em Hebreus diz que ele sustenta todas as coisas com a palavra do seu poder, porque Deus sustenta tudo e já criou e estabeleceu dentro dos princípios de autoridade. Por isso que a Bíblia diz que ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Todo o governo de Deus está debaixo da sua autoridade. E tudo que Deus fez, natureza, criação, as leis da física, lei da gravidade, lei da relatividade, as leis quânticas, obedecem rigorosamente à autoridade espiritual daquele que as criou. Os planetas, as estrelas, as constelações não caem, porque estão regidas e sustentadas pelos princípios de autoridade espiritual de Deus. O oceano não vai além de onde Deus permite que ele vá. A direção dos ventos quem dá é Deus e são regidas pelo poder da sua autoridade. Você nunca vai ver uma gazela correndo atrás de um leão, porque a lei da autoridade diz que o leão exerce autoridade sobre a gazela. Princípios espirituais que foram pré-estabelecidos pelo Senhor. E a autoridade divina representa o próprio Deus. Se você quiser conhecer Deus, conheça a autoridade de Deus, ou aquilo que diz respeito à autoridade espiritual que ele é peculiar. Agora, a autoridade divina representa o próprio Deus, quem ele é, o caráter de Deus. Mas o seu poder se expressa pelas suas obras ou pelos seus atos. Portanto, todo pecado cometido contra o poder de Deus, o poder, é mais facilmente perdoado do que o pecado cometido contra a autoridade de Deus. E eu vou explicar o porquê. Porque o pecado contra a autoridade é um pecado contra o próprio Deus. Deus é a autoridade e a identidade dele. Mas por quê, pastor? Isso porque o poder de Deus manifesta aquilo que ele faz, as obras dele. Mas a sua autoridade representa aquilo que ele é. Portanto, conhecer de autoridade espiritual, conceitos e princípios, é conhecer quem o próprio Deus é. Muito além do que ele faz, mas aquilo que ele é. Agora, pastor, eu ia falar sobre autoridade espiritual, não podemos falar sem falar sobre a origem de Satanás. Porque Satanás, ele foi aquele que quebrou, iniciou o princípio da autoridade
espiritual, quando ainda estava nos céus. Esse que foi o querubim ungido, transformou-se em Satanás quando tentou usurpar a autoridade de Deus, quando não respeitou a autoridade de Deus. E é fácil falar de Satanás que não respeitou a autoridade de Deus, mas nós nos esquecemos que muitas das vezes nós estamos repetindo o mesmo erro que ele cometeu. Talvez não no mesmo grau, talvez não no mesmo nível, mas em certos níveis de desobediência à autoridade espiritual divina e as que foram constituídas. Se você ler depois Isaías 14, de 12 ao 15, e você ler Ezequiel 28, 13 a 17, você precisa conhecer esses dois textos para você entender a origem de todo o problema chamado rebelião e rebeldia que está dentro de nós. Falam da ascensão e a queda de Satanás. O primeiro, presta atenção, a primeira passagem, entretanto, enfatiza como Satanás violou a autoridade divina, enquanto a segunda enfatiza a sua transgressão contra a santidade divina. Diga comigo, autoridade divina. Diga santidade divina. Qual a diferença entre as duas? É uma mais importante do que a outra? Seguramente que sim. Ofender a autoridade de Deus é uma rebeldia bem mais séria do que ofender a santidade de Deus. Ih, pastor, já está coçando a cabeça. Calma. Vamos mergulhar um pouquinho aqui na palavra. Diga comigo, autoridade. Diga santidade. Considerando que é uma questão de conduta, o pecado comum é mais facilmente perdoado do que o pecado de rebeldia. O pecado contra a santidade é um pecado comum, mas o pecado contra a autoridade é um pecado de rebeldia. E qual a diferença, pastor, entre pecados comuns e o pecado de rebeldia? O pecado de rebeldia é o pecado original. É o pecado mor. É o pecado mãe de todos os outros pecados. Então Deus trata com todos os pecados de um jeito, e Deus trata com o pecado de rebeldia ou rebelião, insujeição à autoridade espiritual, de uma maneira séria e diferenciada. Isso é muito sério. Diga comigo, autoridade espiritual. A intenção de Satanás começou lá, de estabelecer o seu trono acima do trono de Deus. Foi o que violou a autoridade de Deus. Foi o princípio da autoexaltação. É o problema que eu e você lidamos todos os dias. Não está tão longe não. Todos os dias você e eu somos tentados a nos autoexaltarmos. Através de quê, pastor? Da nossa carne. A carne se ensoberbece contra o Espírito. A carne quer se rebelar contra Deus. E tudo aquilo que é de autoridade divina. Então esse princípio da autoexaltação nasceu em Satanás. E o ato do pecado não em si não foi que provocou a queda de Satanás. Esse ato não passou do produto da sua rebeldia contra a autoridade. Mas foi a rebeldia em si que Deus condenou. E Deus não tolerou a rebeldia e o expulsou de lá com uma terça parte dos anjos. Então a rebeldia, ou a rebelião, ou a falta de submissão à autoridade, categoriza-se como um pecado capital aos olhos de Deus, por ser um pecado maior, um pecado original. Portanto, quando servimos a Deus, não devemos e não podemos desobedecer às autoridades, porque isso é um princípio satânico. Alguém está comigo até aqui? Diga amém, por favor. Servir a Cristo não impressiona a Cristo. Servir a Deus não chama a atenção de Deus. Estamos muito ocupados com o serviço, e é bom trabalhar na obra, é bom servir a Cristo, mas isso não chama e não impressiona a Cristo. O que impressiona a Cristo é a nossa, diga comigo, obediência. Como podemos pregar a Cristo de acordo com o princípio de Satanás, que eu acabei de falar com você? Porque é possível em nossa obra permanecermos com Cristo em doutrina e ao mesmo tempo permanecermos com Satanás em
em princípio. Como assim, pastor Joey? Toda vez que nós decidimos não nos submeter, obedecer a algum tipo de autoridade, seja espiritual, divina, direta ou instituída, constituída, delegada ou representativa nos homens, nós estamos praticando esse princípio satânico. Eu sei que é forte, mas estamos falando sobre o princípio espiritual, autoridade espiritual. Nós que servimos a Deus, jamais deveríamos servi-lo de acordo com o princípio, esse princípio satânico, esse princípio de Satanás. Sempre que o princípio de Cristo está operando, o de Satanás se desfaz. O princípio da obediência vai quebrar com o princípio da rebeldia. Ele, Satanás, continua trazendo o seu comércio e levando o comércio da rebeldia para o nosso casamento, para a nossa casa, para o nosso estilo de vida, para o nosso tempo, para as nossas decisões, para as nossas paixões, a maneira que tratamos os nossos superiores, os nossos líderes, os nossos pastores, os nossos cônjuges. Ele continua lá. Mas vamos olhar um pouco do exemplo do apóstolo Paulo, como ele aprendeu a se submeter. Esse homem de alto cabedal teológico, espiritual, ele aprendeu a se submeter, ele aprendeu a respeitar as autoridades. Ele se purificou completamente do princípio de Satanás, como ele passou por um choque. Olhe para cá. E se você está tendo dificuldades, ou eu ainda, em se submeter à autoridade espiritual, nós vamos ter experiências como teve Saulo para ser transformado em Paulo. Porque antes dele reconhecer a autoridade, ele tentou acabar com a igreja usando o nome de Deus. Alguém está aqui, diga amém. Nós podemos fazer um desfavor a Deus usando o nome de Deus. Alguém está aqui, diga amém, por favor. Até o momento que Paulo não se submeteu, não teve um encontro no conhecimento da autoridade espiritual, ele perseguia a igreja e achava que fazia um favor para os irmãos, para Deus, perseguindo os irmãos. E temos que ter esse cuidado de não sermos Saulos duplicados enquanto fazemos a obra do Senhor. E o erro aqui foi não reconheceu a autoridade espiritual. Por quê? Quando Deus disse: dura coisa para você recalcitrar contra os aguilhões, Deus estava dizendo: é dura coisa você continuar usando o seu poder humano para tentar quebrar a minha autoridade divina. Eu sou Deus sobre tudo e sobre todos. Quantos dão glória a Deus nessa noite? E às vezes Deus está nos levando a um conflito, e vai ter que nos levar, para aprendermos e entendermos o que realmente significa autoridade divina sobre nós e autoridade espiritual sobre nós. Imediatamente quando Paulo cai no chão, ele reconhece Jesus como Senhor. E desculpa o que eu vou dizer aqui a você, é muito forte, mas é uma campanha temática de maturidade espiritual. Tem parentes que não vão vir para esta igreja com o convite que você mandou para ele pelo WhatsApp. Não vão vir. Não vão vir por um café que você vai chamar para tomar com eles. Ou não vão vir dizendo que Deus é amor. Eles vão vir só depois que eles estiverem no chão. E quando caírem como Paulo, eles vão entender que só existe um que eu devo me submeter, cuja sua vontade é soberana, que eu não mais vivo eu, mas ele vai ter que viver em mim. E eles vão cair, mas eles vão se levantar, porque eles vão enxergar que o Deus que derruba é o Deus também que levanta, para que tenhamos o encontro e nos submetamos ao poderio da sua autoridade. Eu posso ouvir glória e um aplauso para Jesus Cristo, que está falando com você nesta noite. No momento em que ele foi salvo, ele reconheceu a autoridade de Deus, além da salvação de Deus. Diga-se comigo: salvação de Deus. Diga autoridade de Deus. Você pode conhecer a salvação e não conhecer a autoridade? Talvez.
Mas Paulo conhecia uma autoridade através da salvação. E como podia Paulo, um cara tão inteligente, fariseu, romano, judeu, criado aos pés de Gamaliel, como foi possível um homem tão inteligente e capacitado dar ouvidos às palavras de Ananias, que era um homem simples e muito humilde? Paulo, que não ouvia nada e a ninguém, era arrogante, agora ele está se submetendo a Ananias, um Zé Ninguém, socialmente falando. Ele se submeteu à autoridade espiritual de Ananias. Lembra de Ananias? Alguns não sabem, talvez eu devo refrisar. Ele caiu, ficou cego por 3 dias. Deus apareceu a Ananias e disse: Ananias, vai lá nesta casa. Paulo está lá. Paulo está lá cego. Paulo que te perseguia a gente, sim, ele mesmo está cego. Mas ele vai ser um instrumento usado nas minhas mãos. Vá lá e ore por ele. E Ananias chegou, colocou as mãos sobre os olhos dele, a visão voltou, curou Paulo, batizou Paulo, discipulou Paulo. Um homem de status social inferior, agora estava sob a autoridade espiritual a um homem que era politicamente conhecido em toda a região de Jerusalém. Porque a autoridade espiritual não tem nada a ver com status social. Aquele encontro com autoridade na estrada de Damasco jamais teria acontecido, ou o encontro com esse homem, com Ananias, jamais teria acontecido sem o encontro com a autoridade espiritual no caminho da Damasco. Por favor, levante as suas 2 mãos para o céu, só por um instante, por favor. Alguns de nós estamos precisando do teu encontro com a autoridade espiritual de Deus. Não baixe as mãos, as mãos levantadas para os céus ainda, só por um tempo. Só por um tempo. Deus tem falado com muitos de nós sobre submissão, sobre obediência. Mas quando nós olhamos quem está diante de nós e quem está sobre nós, ou a quem nós devemos nos submeter, ou talvez os requerimentos da autoridade divina são pesados demais, que nós preferimos nos rebelar pelos nossos próprios caminhos. Mas Deus está dizendo: eu estou preparando uma estrada em Damasco para alguns aqui. E ainda que, Jesus, alguém está aqui? Dê glória a Deus, por favor. Dê glória a Deus. Desculpa, eu não vim profetizar, pegar a chave da sua casa, não. Eu vim pregar nesta noite palavra que vai trazer libertação na nossa mente, no nosso ego, e vai nos ensinar a nos submeter à vontade boa, perfeita e agradável de Deus. Quem crê nisso, dê um aplauso e glória para Jesus Cristo nesta noite. Olhe para cá, por favor. Se você me ouve, diga amém, por favor. Não devemos considerar o homem, mas unicamente a autoridade investida sobre ele. Eu vou repetir. Tem pessoas que têm dificuldades em se submeter a autoridades, porque olhamos e somos tentados a olhar para o homem, o presidente, o político, o policial, o professor, a mãe, o pai, o pastor, o patrão, o marido. Cometemos o erro quando olhamos para o homem, para a pessoa, e ignoramos a autoridade que está sobre ele. Nós não obedecemos ao homem, mas à autoridade de Deus que está sobre este homem. Alguém está aqui? Dê glória a Deus. Aqui é onde muitos estão pecando, caindo e quebrando o princípio de autoridade espiritual, porque estão olhando para o homem, desprezando a autoridade que Deus investiu sobre ele. Olhe para cá. Deus não nos chamou para olharmos para a aparência ou o que está sobre fora, mas para olharmos aquilo que está sobre a pessoa que vem do alto. Se vemos o homem primeiro, antes de obedecer à autoridade, não nos fará diferença quem é o homem. Não importa se é uma criança falando conosco, se é um idoso orando por nós, se é um analfabeto nos aconselhando,
Se Deus colocou sobre aquela pessoa uma autoridade espiritual, resistir àquela pessoa é resistir à autoridade de Deus sobre aquela pessoa. Alguém está aqui? Diga amém, por favor. Diga comigo: Deus tem o propósito de manifestar, diga, a sua autoridade ao mundo através da igreja. Mas como vamos falar de autoridade espiritual com o mundo se dentro da igreja estamos conflitados e questionados e confusos em termos de autoridade? Onde inicia a minha autoridade? Onde termina a do irmão? A quem eu devo me sujeitar? Submissão a quem? Somente a Deus ou também aos homens? Hoje, na sociedade moderna, nós vamos encontrar pessoas dizendo assim: eu não preciso congregar, de casa mesmo eu congrego. Deus está em todos os lugares. Claro, porque Ele é onisciente. Mas a onisciência de Deus não define o culto de adoração a Deus. Ele disse: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, isso é culto. Aí eu estou presente no meio deles. Hebreus 25 diz: não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, ainda mais quando vai se aproximando aquele dia. Olha para cá, são novas tendências que estão quebrando o princípio de autoridade espiritual. Até porque o próprio livro de Hebreus diz: obedecei aos vossos pastores e sujeitai-vos, capítulo 15 de Hebreus, e sujeitai-vos a ele, porque eles hão de prestar conta a Deus pelas vossas almas. Não fazendo com temor, com tremor, porque de nada vos seria útil. É Deus dizendo: quando você está debaixo de autoridade, você se submete à autoridade de homens constituídos por Deus. Você está debaixo da autoridade do próprio Deus. E quando estamos sob autoridade, estamos vivendo debaixo de bênçãos. Alguém está aqui? Dê glória a Jesus. Ouça o que eu vou dizer. Desculpa, não quero frustrar ninguém aqui, mas vou falar a verdade da palavra. Não existe campanha profética para por uma profecia eu mudar a sua vida, ou a sua vida ser mudada, até o momento que nós façamos as pazes com as autoridades que nós quebramos no decorrer da nossa história. Essa reconciliação, a submissão e a obediência à autoridade divina como ela é, e as autoridades delegadas e instituídas como deve ser, que nós vamos começar a voltar a viver bênçãos espirituais. Tem pessoas que eu, como profeta, quero orar e profetizar, mas a pessoa está quebrando o princípio de autoridade. É a mulher que quer ser o sacerdote do lar, é o obreiro que não se submete ao marido, é o crente que tocou e falou mal de ungido do Senhor, está trancado dentro da quebra do princípio está vivendo em rebeldia. Enquanto esse laço não for consertado, a bênção de Deus não consegue chegar. Vai passar 40 anos na igreja, nada vai acontecer, porque um princípio foi quebrado. Lá no final, nós vamos mencionar como nós podemos consertar este erro, que às vezes cometemos inconscientemente, mas que são princípios que devem ser reverenciados pelo Senhor. Alguém está aqui? Diga amém, por favor. Pastor Joey, diga: qual é a tarefa mais difícil do reino? Eu diria para você: carregar a cruz. Cristo disse: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, e a cada dia carregue a sua cruz. Só que se eu dissesse para você que a tarefa, a maior exigência de Deus ao homem não é carregar a sua cruz, você acreditaria? Não é servir, também não é a maior exigência de Deus. Não é trazer oferta, não é negar-se a si mesmo. O que é então, pastor? A maior das exigências de Deus é que eu e que você obedeça. Diga comigo: obediência. Deus ordenou a Saul que atacasse os amalequitas e matasse todos e tudo. Aqui agora eu começo a pregar, pastora Josi. Saul chega no território dos amalequitas, está lá Agag, está os amalequitas, está um monte de gado bom. Sabe o que ele fez, pastor Sérgio? Ele matou
quase tudo. Mas deixou vivo o rei Agag e deixou vivo o melhor do gado. Sabe por quê? Saul era bem intencionado. E é um perigo. Meu Deus. Alguém está aqui? Diga assim comigo. Diga-se comigo, misericórdia. Fale. É um perigo quando nós queremos fazer o bom, ou ser bem intencionado na obra de Deus. Porque quando Samuel chegou, disse assim: ô Saul, Deus mandou você fazer o quê? Deus mandou eu matar tudo: homem, mulher, criança, animais, rei, tudo. E que som é esse de balidos que eu estou ouvindo de animais? Ah, eu poupei o melhor do gado. Eu matei os amalequitas, mas Agag deixei vivo e os animais estão aí vivos. Porque a gente pode aproveitar para fazer alguma coisa aqui, né? E é no capítulo 15 de 1 Samuel que aquela frase clássica que você conhece foi proferida pelos lábios do profeta Samuel, e que todo dia esse pregador, pastor Joey Nobre, tem que se estar se avaliando. E eu aconselho o mesmo para você: o obedecer é melhor do que sacrificar. Saul perdeu o reino por causa de uma boa intenção. Presta atenção, irmão, presta atenção. Deus não está interessado nas suas boas intenções. Nesse reino, na igreja, boa intenção não serve. Você não pode agir pelo impulso humano, pelas boas iniciativas. Não é isso que funciona. O que funciona é a obediência àquilo que o Espírito está dizendo à igreja. Alguém está aqui? Diga amém, por favor. Ele quis fazer o bem, pastor Sérgio, mas pecou contra Deus. Posso dar um outro exemplo de quebra de princípio de autoridade? Usar viu que a arca do Senhor ia tropeçar e ia cair, e Usar disse: não, enquanto eu estiver aqui a arca não vai cair não. E ele foi lá e botou a mão na arca para não deixar que a arca caísse. Alguém está aqui? Diga amém, por favor. E Deus matou Uzá, porque ele quebrou um princípio de autoridade espiritual, qual ele não era levita e só podia carregar a arca. Quem foi autorizado estava sob autoridade espiritual para carregar a arca do Senhor. Sabe o que Paulo diz na sua carta aos Coríntios, capítulo 7, versículo 20? Cada um fique na vocação em que foi chamado. Alguém está aqui? Diga amém, por favor. Posso abrir aqui um leque sobre questão de princípio de autoridade espiritual? Já leu na Bíblia o texto que diz: por alguns pecados mando que você ore, mas por esse tipo de pecado não oreis. Quem já viu? Quem já viu esse texto? Está nas cartas de João. Olhe para cá. O que quer dizer isso, pastor? Olhe para cá. Se Deus está tratando com uma pessoa, e se você quer exercer uma misericórdia, é um exemplo, uma misericórdia maior que a de Deus, e você quer entrar na frente e colocar a sua mão de misericórdia, desde quando Deus retirou a mão de misericórdia dele, o juízo que está caindo sobre aquela pessoa vai cair sobre você também. Está cheio de exemplos na Bíblia. Alguém está aqui? Diga amém. Sabe por que a Bíblia diz: não me ponhas as mãos precipitadamente? Não só para ungir precipitadamente, ou consagrar obreiros precipitadamente. Não só nisso. Significa não impor as mãos em quem Deus não mandou você impor as mãos. E tem batalhas espirituais que você entrou por alguém que não eram as suas batalhas, e Deus não te autorizou você a entrar nessas batalhas por ela. Como assim, pastor Joey? Me explique, por favor. Sabe o que significa oração intercessória? Oração profética? É quando você se coloca no lugar de alguém e você compra as batalhas deste alguém. Oração de intercessão é uma oração empática. É você se colocar no lugar de alguém
Se eu faço uma oração intercessória por Francisco, no mundo espiritual eu estou guerreando as guerras de Francisco. Isso é oração intercessória profética. Não é uma oração de pedidos, é uma oração de intercessão. Eu me coloco no lugar de Francisco. Eu entro na frente dele, no mundo espiritual, e começo a guerrear as batalhas dele. Os demônios que ele enfrenta, agora são meus demônios. Só que o risco é eu entrar nesse campo de batalha sem Deus haver me autorizado e mandado. Pastor, a Bíblia não manda nós orarmos por todos? Sim. Orar por todos e por tudo? Sim. Mas você entrar numa batalha espiritual que Deus não te autorizou e que não pertence a você, é algo que está ferindo ao princípio de autoridade espiritual. Como assim, pastor? Me dê mais um exemplo, porque eu vou trocar em miúdos. Quando eu fui para a Índia, eu passei 15 anos sem ter o meu documento, porque Deus sabia que quando eu recebesse o meu green card na América, eu ia pegar o avião e ia fazer missões. Eu dizia, quando eu pegar o meu green card, eu vou fazer missões. Eu vou para a Índia, eu vou para a África, eu vou para o Paquistão. Só que Deus olhou para mim e disse, meu Deus, você está cru ainda, Joey. Se eu der você o green card agora e você for para a Índia, no primeiro dia os demônios te matam. No primeiro dia que você pisar lá, porque você não está preparado em autoridade espiritual para aquele território. E passaram-se 15 anos para o green card chegar. E eu fui para a Índia. E quando eu cheguei na Índia, assim que eu pisei os pés lá, pastor Sérgio, eu fiquei 30 minutos travado sem conseguir andar. Porque vieram tantos demônios contra mim, que a minha mente começou a ficar confusa. Eu comecei a ficar variando nas ideias e dizendo, eu quero voltar, eu vou embora, eu vou voltar, eu vou embora. Um pânico, um temor, já tendo sido autorizado por Deus. E Deus disse para mim, eu trouxe você a essa terra e te ungi, e a minha graça está sobre a tua vida. Quando Deus falou isso, veio sobre mim uma autoridade muito grande, muito forte. E eu recebi, pastor Sérgio, uma fé tão tremenda, que eu cria que até mortos poderiam ressuscitar. E Deus fez milagres naquele lugar. 8.600 almas vieram para Cristo Jesus. Paralítico cego viu, paralítico andou. E Deus operou muitos milagres, porque eu estava agora debaixo do princípio de autoridade espiritual. Diga comigo, autoridade espiritual. Não, pastor Joy, eu faço qualquer o que tiver para mim fazer, eu faço na obra. Não é assim não. Deus tem um appointment para você. Paulo disse, está lá em Atos capítulo 15, olha para cá, vamos para a Ásia pregar o evangelho, mas o Espírito de Cristo o impediu, disse não. Depois ele tentou ir para a Bitínia, mas foi impedido pelo Espírito de Deus. Olha para cá, por favor. 2 vezes Paulo quis fazer algo que era bom, mas que ele ainda não havia recebido uma incumbência de autoridade espiritual para fazê-la. Por isso, ouça o que eu vou dizer para você aqui. Tudo que você fizer para Deus, na obra de Deus, na casa de Deus, deve ser feito debaixo de orientação divina e respeitando os princípios da autoridade espiritual que Deus te colocou sob e te colocou sobre. Alguém está aqui? Dê um aplauso de glória para Jesus Cristo nesta noite. Diga comigo, conhecendo a autoridade espiritual. Olhe para cá. Ananias e Safira caíram mortos dentro da igreja em Jerusalém, ao quebrarem um princípio espiritual muito importante. A autoridade espiritual que repousava sobre Pedro. Esse era o princípio espiritual que eles quebraram. Ao serem interrogados por Pedro, eles mentiram a Pedro, mas não foi a Pedro que mentiram. Pedro disse assim, vocês não mentiram ao homem, mas a Deus. Por que Pedro disse isso? Porque Pedro estava
investido de autoridade espiritual delegada ou representativa. Então o ato que Ananias e Safira fez contra Pedro, não foi contra Pedro, foi contra a autoridade que estava sobre Pedro. Alguém está aqui? Diga amém, por favor. Olhe para cá, irmão. Muitos de vocês nesta noite temos o nosso nível de autoridade espiritual. E eu jamais posso tocar na sua autoridade espiritual, ou tocar na unção que Deus te colocou. Porque quando eu me levanto às vezes contra você, não é contra você que estou me levantando, é contra a autoridade e contra a unção que repousa sobre mim, dada por Deus. Por isso, irmão, temos que ter muito cuidado quando falamos de alguém, sobre alguém, contra alguém, porque sem querer podemos estar tocando na autoridade espiritual de Deus sobre esse alguém e colhermos para nós consequências danosas. E o que Deus quer que nós tenhamos nesta noite é um equilíbrio e uma estabilidade e uma harmonia espiritual para entender, respeitar, se submeter e exercer autoridade espiritual em nossas vidas. Eu posso ouvir glória a Deus nesta noite? Eu posso ouvir glória a Deus nesta noite? Deus quer manifestar a autoridade espiritual dele na igreja, mas precisamos entender a vocação espiritual que eu tenho. Eu preciso entender sobre quem eu tenho autoridade. Eu preciso saber sobre quem eu estou em autoridade. Porque para que a autoridade se expresse, é preciso que haja, diga comigo, submissão. Diga comigo, submissão. Olhe para cá, irmão. Se é preciso que haja submissão, o ego precisa ficar excluído. É aqui que o cristianismo moderno não preenche a gira divina. Porque no cristianismo moderno, você ouve pregações dizendo assim: faça isso, você vai ficar feliz. Faça isso, você vai se sentir bem. Deus vai te dar uma vida sem sofrimento, só de alegrias. Isso é balela. Porque na vida cristã nós vamos ser confrontados todo dia com a tal da submissão. Submissão é você olhar para o negócio e dizer: eu não gosto, mas eu vou ter que fazer, porque eu estou sob autoridade. Não mais vivo eu, não mais eu mando em mim, mas Cristo vive. Quantos estão aqui? Me ajude a pregar, por favor. Me ajude a pregar, por favor. Levante as suas duas mãos para os céus, por favor. Levante as suas duas mãos para os céus, por favor. E peça agora ao Espírito Santo que te ajude a você falar sem hipocrisia este versículo de Gálatas 2:20, que Paulo disse: não mais vivo eu não tenho mais vida, eu estou debaixo da submissão de Cristo. Cristo vive em mim, Cristo vive em mim. Quantos podem declarar? Diga comigo, por favor, diga comigo: Cristo. Está fraco? Diga: Cristo vive em mim. Outra vez, diga: Cristo vive em mim. Você não vai ter dificuldade de se submeter até uma pessoa ímpia. Como assim, pastor? Só vou me submeter a pessoa? Não, se o seu patrão é uma autoridade constituída e ele é ímpio, você não vai poder ir de encontro ao seu patrão no que diz respeito às regras da sua companhia. Tem que obedecer, não somente ao bom. O Pedro disse: as autoridades constituídas, tudo que Deus faz, tudo que Deus opera, tudo que Deus tem, está sustentado pelo poder da sua palavra, pelo poder da sua autoridade. Quando a autoridade é quebrada, o caos se instala na situação, no cenário. E foi isso que aconteceu com Adão e Eva. Eles pecaram. Deus disse: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia que comeres, certamente morrerá. E desde o dia que Adão e Eva pecou, desordem prevaleceu no universo. Olha para cá. Sabe por que o caos, roubo, tiroteio,
terrorismo, suicídio, divórcios, ódio, perseguições, mortes, tanta desgraça e tragédia, é porque o caos se instalou devido à queda do homem, que foi a quebra de princípio. Mas esse foi a quebra do princípio clássico, da autoridade espiritual clássica lá no Éden. Mas todo dia a antiga serpente está se apresentando dizendo: vai lá e come do fruto. E esta loucura da queda, é desta loucura da queda que nós temos que ser libertos. Quantos reconhecem que esta batalha, você que está nessa batalha espiritual, você que está lutando para evitar e fugir desta loucura da queda, levante as suas duas mãos para os céus, bem alto, por favor, agora, e diga: meu Deus, me liberta desta loucura, me libera da insubmissão, me liberta da rebeldia, me liberta, Senhor, da desobediência à autoridade de Deus, me liberta da desobediência às autoridades delegadas, Senhor, em Ti, Senhor. No primeiro Adão, nós colhemos os frutos da desobediência, mas no segundo Adão, em Ti, nós somos restaurados. E a obediência, autoridade, autoridade. Igreja, diga comigo: obediência. Está fraco? Diga obediência. Autoridade. Diga obediência. Autoridade. Isso machuca a nossa carne, isso machuca o nosso ego, mas isso eleva o nosso espírito. Cada decisão que você toma de ser fiel a Deus, de dizer não à serpente, de dizer não ao seu ego, de dizer não à sua carne, é um passo a mais que você está dando a ser restaurado e regenerado ao segundo Adão, que é a imagem do próprio Cristo. Se é para Jesus, o aplauso. Dê um forte aplauso e glória para o nome dele nesta noite. Se coloque sobre os seus pés por um instante. Se coloque sobre os seus pés sobre um instante. Deus disse: Adão, eu vou te colocar sobre autoridade, sobre tudo que você está vendo no jardim. Mas você só vai ter essa autoridade sobre enquanto você aprender a estar sob a autoridade. De todas as árvores você come, mas dessa você nunca vai comer. Diga comigo assim esta frase: só se submete à autoridade. Diga assim: somente quem se submete à autoridade pode exercer a autoridade. Olhe para cá. Se você disser para mim, Sueli, que você exerce a autoridade, a primeira pergunta que eu vou te fazer para saber se você realmente tem autoridade é essa pergunta aqui: a quem você está submetida em autoridade? Eu só posso exercer autoridade quando estou sob a autoridade. Deus disse: Adão, você vai mandar em tudo, mas você ainda está submisso a mim. Então, quando eu estou submisso à autoridade, eu tenho autoridade. Consequentemente, não existe ninguém que exerça autoridade e não esteja submetido à autoridade. Sabe por que o diabo tenta tanto a gente a quebrar o princípio de autoridade? Para roubar a nossa autoridade. A autoridade divina, direta, e a autoridade representativa ou delegada. Quando quebramos princípios espirituais, de autoridade espiritual, direto com Deus e com os nossos superiores, nós perdemos a nossa autoridade espiritual. A minha autoridade é mantida quando eu respeito as autoridades que estão sobre mim. Agora preste bem atenção numa coisa aqui, como que Deus respeita os princípios. Olhe para cá. A serpente foi conversar com quem? Com Adão ou com Eva? Com quem? Vai lá de novo, hein? A serpente foi conversar com quem? Sabe por que com Eva? Porque não era Eva que exercia autoridade sobre o jardim, era Adão. Deus criou Adão e da costela criou Eva. O diabo é o maior quebrador de princípios.
Ele foi conversar com Eva porque não era Eva que tinha que decidir, era Adão. E Eva assumiu uma decisão que não lhe competia a ela fazer, mas sim o seu marido. Segunda prova, olhe para cá. Depois que Eva peca e induz Adão a pecar, os dois pecaram, sim ou não? E viram que estavam nus. E fizeram o quê? Se escondeu. E Deus desceu. E quando Deus desceu, no final da tarde, quem foi a primeira pessoa que Deus chamou? Quem? Adão. Sabe por quê? Porque Deus sempre vai respeitar os princípios de autoridade. Adão, onde você está? Ele disse: a mulher que tu me deste. Não. O meu negócio foi com você. Você é o líder, você é o cabeça. Você era o sacerdote. Onde você está, Adão? Deus, quando institui autoridade, Ele não quebra jamais o princípio de autoridade. Certa vez, Deus começou a abençoar muito Arão e Miriam, irmãos de Moisés, e começaram a se engrandecer. Ele disse: por que Deus só fala com Moisés? Será que só Moisés ouve a voz de Deus? E começou a questionar Moisés, porque Moisés havia se casado com uma mulher que eles não gostavam. Moisés era o caçula da família, sabia disso? Era o menor. Talvez Miriam quis dizer assim: eu sou a irmã mais velha, eu vou dar um esporro nele agora. Só que quando Miriam falou isso, ela não falou para um irmão menor. Ela quebrou uma autoridade que Deus colocou sobre Moisés. Duvidou e questionou a autoridade que estava sobre ele. Sabe o que aconteceu? Você conhece o texto. Está lá em Números 12. Deus desceu e disse: os três, gabinete, vem cá. E veio Moisés, Miriam e Arão. Deus disse: vem cá. Ô Miriam, quando eu vou falar com algum profeta, ou com algum de vocês, eu boto para dormir e falo por sonho, ou dou visão. Mas com seu irmão Moisés, eu falo boca a boca. E Deus sobe, a nuvem sobe. E quando a nuvem subiu, Miriam estava toda branca, leprosa. Foi tão sério isso, que Arão disse: Moisés, roga a Deus por ela, para que Deus a cure. A cura viria, pastor Sérgio, mas não viria depois de 7 dias. Quantos dias? Olha o resultado de quando não respeitamos os limites de autoridade. Por causa desse erro de Miriam, a tenda ficou parada e a viagem atrasada por mais 7 dias. Porque como Moisés orou, Deus iria curar Miriam, mas ela teria que ficar fora do arraial por quantos dias? Então foi 7 dias de atraso. Agora observe bem: se em um delito eu atraso 7 dias, e se eu permaneço no delito, quebrando o princípio de autoridade, quanto atraso isso não vai trazer para a minha vida e para aqueles que estão comigo? Quem entendeu, diga amém. Nesta noite, a primeira quarta-feira de abertura de autoridade espiritual, eu trouxe um princípio muito forte. Porque quando você respeita esses princípios de autoridade espiritual sobre você, você vai ter toda a autoridade para usar a sua autoridade que Deus confiou a você. E não vai ter demônios, não vai ter enfermidades, não vai ter porta fechada, não vai ter feitiço, não vai ter bruxaria que vai resistir à autoridade que Deus colocou sobre você. Porque quando nós respeitamos a autoridade divina e a autoridade delegada, o Senhor reforça a autoridade espiritual que está sobre nós. Levante a mão, dê um aplauso forte para Jesus Cristo nesta noite. Mas para fechar em 2 minutos, eu quero fazer uma oração. Porque eu, Joey Nobre, me incluo nessa oração. É uma oração de confissão. É uma oração de arrependimento. Porque sabe Deus, se no decorrer dos meus 40 anos, dos meus 50 anos, dos meus 70 anos, 30 anos,
você e eu, porventura, já não quebramos quantas leis de autoridade espiritual? E talvez estejamos colhendo alguns frutos hoje por causa de algumas rebeldias da nossa parte. Mas nesta noite nós vamos orar e nós vamos nos arrepender diante de Deus. Quantos querem se humilhar diante dele? Diga amém nesta noite. Se você disse amém, sai do seu lugar de pressa, vem aqui na frente agora. Nós vamos restituir tudo aquilo que o inimigo talvez tenha roubado, tirado de nós, ou esteja tentando infiltrar em nós, trazer atraso. Nós vamos restaurar o altar da autoridade. Vem aqui na frente, por favor. Vem aqui na frente. Eu sou o primeiro a vir, irmão. Tem que tirar a máscara, né? Não pode ser carinha de santo, irmão. Não resolve não. Tira a máscara, vem aqui na frente. Senhor, a não ser que você seja anjo. Mas se você for um ser humano, irmão, a sua carne é a coisa mais rebelde que existe em toda a criação. Olhe para cá. De toda a criação de Deus, Manuel, os pássaros se submetem, os rios, os ventos, as estrelas, os planetas, tudo, os animais, plantas, o sol, a lua, menos o homem. Porque nós herdamos a semente da rebeldia da nossa mãe, do nosso pai, dos nossos ancestrais. Mas nesta noite nós vamos desfazer em nome de Jesus. Irmão, é um negócio entre você e Deus aqui agora, porque a próxima quarta-feira e a quarta-feira que se segue vai ser um derramar de bênção, um derramar de milagre, um derramar de unção. Mas precisamos reparar o altar da autoridade. Comece a orar agora e falar com Jesus agora. Comece a abrir a sua boca e conversar com o Senhor. Comece agora a dizer: Deus, eu quero, Senhor amado, pedir que o Senhor me ajude, que o Senhor me transforme, Senhor. Esses pensamentos que eu tenho tido, esses sentimentos que eu tenho tido, essas emoções negativas que eu tenho tido, Senhor, essa vontade de pecar, de errar, Senhor, eu quero pedir a Tua misericórdia, a Tua graça. Eu quero pedir a Tua misericórdia, Senhor. Eu quero pedir a Tua misericórdia, a Tua graça. Eu preciso que o Senhor restaure, Senhor, em mim o senso de autoridade espiritual. Eu não sou qualquer um, eu não sou qualquer pessoa. Eu sou um filho, eu sou uma filha, eu sou ungido, eu sou ungida. O diabo não tem nada em mim, Senhor. A minha casa, Senhor, está debaixo da santa autoridade espiritual do Teu Santo Espírito. A minha família, a minha mesa, as minhas mãos, o meu trabalho estão abençoados, Pai. Olhe sim, diga: Senhor, eu te peço perdão por toda vez que eu quebrei algum princípio de autoridade. Peça perdão a Deus, peça. É bom se humilhar. Deus disse: se o meu povo se humilhar e orar e buscar a minha face, eu vou ouvir dos céus, eu vou perdoar seus pecados, eu vou sarar a sua terra. Diga comigo: Senhor, eu te peço perdão por todas as vezes que eu me rebelei, consciente ou inconscientemente, contra a autoridade divina e as autoridades constituídas. Eu declaro a minha submissão e obediência voluntária a toda autoridade divina e as autoridades representativas sobre minha vida, em nome de Jesus. Quantos oraram assim e creem na vitória, levante a mão para o céu e dê um forte aplauso, e dê um aplauso forte para Jesus Cristo. Levante sobre os seus pés nesta hora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Todos que estão no santuário, levante as duas mãos para os céus agora, em nome de Jesus. E comece a agradecer a Deus agora, porque, irmão, quando você tem autoridade, você não precisa pedir, você simplesmente ordena. Um guarda de trânsito não precisa pedir que um carro pare, ele apenas levanta a mão e o carro tem que parar, porque ele está debaixo de autoridade. Agora eu peço, todos vocês que estão aqui, que vieram para aqui para o culto, levante a mão para o céu agora, bem alto, por favor. Agora comece a ordenar, porque você se submeteu à autoridade divina aqui na oração. Agora comece a usar a sua autoridade agora. Comece agora. E comece a ordenar e a declarar e a decretar vitórias. Vitórias, que o inimigo solte a tua bênção,
solte as tuas finanças. Usa a tua autoridade agora, Pai. Que guia. Solta a tua mente, solta o teu casamento. Em nome de Jesus de Nazaré, profetizamos que os projetos que foram atrasados sejam recuperados no nome de Jesus. Todo mal investido contra a igreja, todo mal investido contra a minha casa, eu dou uma ordem agora, tira as mãos sujas, os olhos malignos contra os meus filhos, contra a minha empresa, recua agora em nome de, ordene agora em nome de Jesus, ordene agora em nome de Jesus, e diga: Deus, eu ordeno agora uma bênção no meu lar, uma bênção em Orlando. Onde eu passar, Senhor, eu vou viver milagre. Onde eu passar, Senhor, a autoridade dos céus está sobre mim. Eu me submeto à tua autoridade, eu me submeto à autoridade constituída, e eu uso a autoridade dos céus agora para ordenar que se abram portas que estão fechadas, caminhos que estão quebrados sejam restaurados, vidas que estão caídas sejam levantadas agora, pelo poder que há no nome de Jesus de Nazaré. Levanta a mão para o céu, ninguém, quem está orando? Quem está orando? Quem está? Quando o diabo vê que você se submeteu à autoridade espiritual, o diabo respeita a sua autoridade espiritual agora. Levante a mão e profetize. Se você está próximo de alguém, por favor, coloque a mão no ombro de alguém agora em nome de Jesus. Coloque a mão no ombro de alguém só por um instante. Um minuto. Repouse a mão sobre o ombro de alguém agora em nome de Jesus. Adai, cobaia. Seja agora expelido todo tumor, toda doença, enfermidade, toda maldição proferida por palavras, por obras. Em nome de Jesus, agora que o mal que se levantou contra a tua vida, que caia por terra na autoridade do nome de Jesus Cristo. Que o toda cadeia espiritual, prisão espiritual, barreira, dificuldade, seja rompida agora, no santo nome de Jesus. O diabo vai respeitar a tua unção, o diabo vai respeitar a tua autoridade, o diabo vai respeitar que sobre ti está a autoridade do Todo-Poderoso. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Dê um aplauso para Jesus. E se puder, dê um abraço em 3 pessoas e diga: viva em autoridade, submeta-se à autoridade e exerça a tua autoridade em nome de Jesus. Quanto dão glória a Deus?